Olá, professora, professor. Nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês a ferramenta do Padlet. É uma ferramenta digital interativa, muito interessante. Talvez você até já tenha usado, né, nas aulas híbridas ou remotas, mas talvez não. E como a gente acha muito importante articular as ferramentas digitais interativas com as metodologias colaborativas audiovisuais, então a gente vai apresentar ao longo do curso algumas ferramentas que podem te ajudar bastante, né? Sobretudo na proposição de dinâmicas que tornem a relação com os estudantes mais interessantes, que os motivem, né, a desenvolver pesquisas, interagir em grupo e trabalhar com a internet de uma forma criativa, tá bem? O Padlet é uma ferramenta que possibilita a postagem de uma diversidade de conteúdos, né, de formatos e linguagens, e também muitos modos de visualização e interação com esses conteúdos, tá? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar as ferramentas básicas, né? O modo de usar, e também vou te apresentar alguns exemplos de aplicação que a gente já fez aqui na Semente e outros que são possíveis a partir das ferramentas que ele possibilita, tá bem? Então, vamos lá para a tela. Esse daqui é o ambiente que você chega quando você faz a sua inscrição, né, na plataforma, né? O processo de login é muito simples, eu vou pular essa etapa, e após o login você chega aqui, né? Então o que você tem? Você tem a possibilidade aqui de criar um novo Padlet, de entrar em algum já existente, né, e visualizar uma galeria, templates, enfim, os seus Padlets criados, compartilhados, curtidos, enfim. Dá para você ir criando a sua relação e organizando aqui no painel. Esses retângulos aqui são os Padlets que a gente já criou. Cada um deles é um mural, né? Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que funciona. E cada um que você cria vai aparecendo aqui, né, para visualização. Na conta gratuita, você só pode criar e manejar 3 Padlets por vez. Mais do que isso, ele exige que você faça o pagamento, né, da conta profissional. E não é muito caro, mas com 3 murais já é possível fazer bastante coisa e depois você pode ir substituindo, tá bem? Bom, então eu vou começar aqui criando um Padlet para a gente ver desde o início como é que funciona. Quando a gente cria um Padlet, a gente pode escolher algumas modalidades de visualização. Então, a gente tem o mural, a lista, a grade, a coluna, o mapa, a tela e a linha do tempo. Algumas delas são muito parecidas, como o mural, a grade e a coluna, com algumas diferenças no modo de visualização e organização dos conteúdos, tá? Já a lista, ela possui um modo de visualização muito parecida com o feed de uma rede social, né? Como o Instagram ou o Facebook, né? O mapa é um modo de interagir, né, postando conteúdos com uma vinculação no mapa mundi mesmo, né? Então é muito legal, dá para usar sistema de marcação de localizações, né? E com isso estabelecer uma relação com o território, né? A tela, ela é um mural que permite uma organização mais livre e você puxar setas, estabelecer arranjos, né? E isso pode ser muito interessante para trabalhos em grupo. E a linha do tempo é um modo de organização que organiza os conteúdos sequenciadamente numa ordem cronológica, tá? Então a gente vai ver cada um deles, ou a maioria deles, né? E aí eu vou chamar a atenção para algumas possibilidades pedagógicas, sobretudo com as atividades de produção e compartilhamento de imagens e sons, tá? Para que você conheça algumas aplicações. Pois bem, então vamos começar. Vou começar aqui mostrando o mural. Quando a gente cria um ambiente aqui no Padlet, né, a primeira coisa que acontece é isso que você está vendo, né? O painel lá atrás está vazio, tem um fundo de tela, um nome padrão e aqui na lateral a possibilidade de configurar essas informações e a parte estética também, tá? Então, vamos mudar aqui brevemente, eu vou dar um nome tutorial do Padlet. Aprenda a trabalhar, esse aqui é o subtítulo, né?
com essa ferramenta. Posso acrescentar um ícone, tá? Tem todos os ícones aqui, que você já está acostumado, provavelmente. Vou aqui colocar uma gênia da lâmpada. Né? Configuro aqui, ó, o fundo da tela, né? Pode ser uma cor sólida, pode ser um degradê, né? Pode ser uma imagem, você pode adicionar também. Configuro aqui as cores, né? A modalidade de cor, fonte, e aqui algumas configurações que podem ser interessantes pensando o tipo de mediação que você quer promover com a sua turma. Por exemplo, atribuir o nome do autor de cada publicação, que é o modo de disposição das novas publicações, permitir comentários, permitir alguns tipos de reação, como curtir, votar, adicionar estrela, dar nota. Aqui tem também a possibilidade de você exigir a aprovação de um moderador, né, que seria o professor ou a professora, na maior parte dos casos, né, ou filtrar uma linguagem obscena. Né? Pois bem, configurando isso, a gente vem para cá e está pronto para começar a publicar. A gente pode apertar aqui ou usar uma outra forma aqui de publicação, que é esse botão aqui na parte inferior direita. Esse botão vermelhinho aqui possibilita que a gente faça uma publicação. Se quiser voltar lá para a configuração, é só vir aqui nessa ferramenta, nesse símbolo aqui, né, da engrenagem, e alterar novamente o que você quiser. Para poder compartilhar com outras pessoas, você vem aqui no compartilhamento, altera as configurações de privacidade que você quiser, são 5 configurações, né? E depois de configurado, aí sim você copia o link e manda para o WhatsApp, produz um QR Code, né? Você pode incorporar num blog ou no site, mandar pelas redes sociais e também exportar em PDF, né? O resultado do trabalho que vocês fizerem. Né? Pronto, feito isso, aí a gente começa o processo dos posts, né? As postagens. Então, vamos lá. Quando a gente clica aqui, a gente tem essas opções, tá? De postagens. As 4 primeiras são as mais usadas, por isso que tem um acesso mais rápido, e a gente pode clicar nos 3 pontinhos para outros acessos. Então, a gente tem upload, a ativação da câmera do celular ou do computador para poder produzir uma imagem, né, gravador de vídeo ou de áudio, gravador de tela, desenho, enfim, muita coisa aqui, né? Música ou podcast no Spotify, vídeos do YouTube, pesquisa no Google, né? Então, no caso aqui, a gente vai fazer um post aqui, ó. Eu vou digitar proposta aqui dos nossos cursos, da nossa escola em geral, né? Educação audiovisual. Pesquiso, aqui ele está na aba da pesquisa na web, no caso, né? Eu posso mudar aqui para pesquisa no Spotify, aqui a gente encontra o nosso podcast, Educação Audiovisual na Prática. No YouTube, tem algumas lives nossas aqui. Um GIF ou imagens, né? No Google Imagens. Então, eu vou pegar uma das nossas imagens aqui. Vou dar um título. Educação Audiovisual. Posso escrever aqui uma descrição da imagem. Então, Leila faz o dispositivo foto com moldura. E aqui eu posso colocar uma descrição um pouco mais ampliada, né? Tenho mais espaço aqui para escrever. No caso aqui eu só vou escrever do que se trata essa imagem. Curso de formação de professoras na Escola Nossa Senhora do Carmo, em Bananeiras. Pronto, aqui eu posso escolher a cor do post, né? Isso é interessante depois para poder organizar em arranjos a partir das cores. Vou deixar branco e aí a gente publica. Pronto. É isso, muito simples. A partir do momento que outras pessoas tenham um link, o processo de postagem é o mesmo. É possível fazer pelo celular, seja no aplicativo próprio do celular, seja acessando pelo navegador do celular. É uma dinâmica muito leve, demanda poucos dados da internet, o que é bom porque pode incluir os estudantes que não têm acesso à tecnologia de ponta, a um pacote de dados muito alto, né? E pode fazer com que você promova atividades interativas muito interessantes, seja no formato híbrido, remoto, mas também presencial, se quiser pegar um projetor, né, projetar na parede, e aí, por exemplo, associar com alguma atividade de campo, que as crianças
visitem algum lugar, produzam imagens, alimentem esse mural colaborativo e depois a gente pode projetar e conversar a respeito da experiência vivida, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos que a gente já produziu para vocês verem como é que acontece, tá? Esse exemplo aqui, por exemplo, ele não é um mural colaborativo, ele é um mural interno, né, da nossa escola e a gente usa para poder dar aula. Então a gente organizou essas imagens, é um dispositivo específico, né? A câmera de papel ou foto com moldura, né? São dois nomes para essa mesma atividade. E aí quando a gente fala sobre ela nos nossos cursos de formação, a gente mostra essas imagens. Então é só apertar, né? E aí ela aparece no tamanho, né, maior. Então, ou seja, a própria experiência estética da aula fica mais agradável, fica mais interessante. Né, sobretudo em aulas em que a gente está usando o Google Meet, né, e aí é possível projetar a tela do Google Meet e estabelecer uma dinâmica esteticamente mais agradável. Né. Já esse daqui, por exemplo, é um mural colaborativo. Isso aqui foi uma atividade no curso de formação, né, um dispositivo que a gente inventou chamado Inventário em Vida. E aí a ideia era que as professoras e professores dessem uma volta no seu território, no seu jardim, quintal, e encontrassem as formas de vida que estão presentes ao seu redor e tirassem uma fotografia e produzissem um áudio de até 30 segundos. Então, com isso, foi possível estabelecer um mural de pessoas em diversos lugares da Paraíba. Esse curso foi com professores do Instituto Federal da Paraíba, e conectar essas experiências nesse mural. Então é possível, por exemplo, ver uma imagem, né, que alguém tirou, e ao mesmo tempo ouvir um áudio. Esse aqui é de um canário. Esse foi produzido pela Nayana. Então, muito legal, né, gente? É possível, então, promover experiências, né, nessa dinâmica virtual que envolvam, né, tanto essa relação com a realidade concreta, né, a mobilização da linguagem audiovisual para a produção, né, de uma diversidade de conteúdos, a articulação na plataforma, né, nessa ferramenta digital colaborativa, o que possibilita, por sua vez, uma reflexão, né, a partir, por exemplo, de uma perspectiva de uma disciplina. Nesse caso, poderia ser biologia, né, ou a gente poderia envolver a produção de texto, né, e assim promover uma experiência interdisciplinar e que trabalhe com múltiplas linguagens. Né. Se a gente quisesse, por exemplo, trabalhar com outro formato de organização desse conteúdo, vamos experimentar aqui, por exemplo, as colunas. As colunas, ela permite a distribuição desses conteúdos de uma outra forma. Nesse caso aqui, é através de sessões, né, que a gente pode criar e nomear. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, reino vegetal, o reino animal e o reino mineral. E daí, de uma forma muito simples, é possível mudar os elementos de um lugar para o outro. Deixa eu achar uma foto aqui do reino animal, por exemplo. Ó, venho para cá. Tá vendo? Muito, muito fácil de fazer. Né? Nós não vão ter realmente nenhum tipo de dificuldade. É possível promover trabalhos em grupo. Percebe? Não é muito difícil, né? Vou mudar de novo o formato, né, para o formato da tela. Como eu disse no início, esse formato ele é mais livre, digamos assim, né? Ele possibilita que a gente organize os conteúdos espacialmente de uma forma mais livre, né? Sem um regramento aqui da organização espacial, e a gente pode organizar, por exemplo, arranjos, né? Então trazer grupos para o lado de cá, e aí a gente pode mudar as cores para que eles tenham as mesmas cores, né?
Esse vem para o lado de cá. E aí a gente pode também estabelecer conexões entre as postagens. Como é que a gente faz? A gente vem nos 3 pontinhos e aí vai aparecer aqui uma nova funcionalidade, que é conectar uma publicação. E também trazer para frente, jogar para trás, uma vez que elas podem ser sobrepostas, né? Então, inicialmente eu vou trazer para frente, e depois eu vou conectar. E aí eu escolho aqui onde que eu vou conectar. Então, eu vou conectar com esse daqui, conectar. E eu posso nomear uma etiqueta para esse tipo de conexão e tornar essa organização ainda mais categorizada, digamos assim, né? Criar várias categorias de conexões, arranjos de posts, né? Percebe? E aí eu posso estabelecer diversas relações. Criar outra conexão. Conectar aqui para cima. Percebe? Então, esse modo de organização também é muito joia. Então, com isso a gente consegue dar movimento, né, para o modo de lidar com os conteúdos que estão sendo produzidos. Isso é muito interessante para poder mediar um processo de aprendizagem significativa, percebem? Porque a gente pode começar, por exemplo, no formato do mural colaborativo, né? Depois, como a gente fez, categorizar para poder promover uma reflexão sobre a experiência, a consolidação de um saber específico, como foi o caso da divisão em reinos, e depois reorganizar esses conteúdos num outro tipo de reflexão, outro tipo de arranjo que permita a produção de outros pensamentos a respeito da própria experiência que está sendo elaborada e reelaborada pela turma, né? Bom, um outro modo de organização é a linha do tempo. Essa daqui foi produzida por 2 professoras que já fizeram muitos cursos nossos, são parceiras nossas, a professora Elidiana e Elisandra. Elas produziram uma trilha de aprendizagem híbrida que relacionou a educação emocional com o ensino de ciências. Então elas chamaram de Nossos Ventos Emoções, e aí promoveram um trabalho aqui de sensibilização das crianças aos ventos, né? E a relação dessa escuta dos ventos com a escuta das próprias emoções. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui, por exemplo, são produções dos próprios estudantes, né? Então, quando eu clico aqui para ver, é possível a gente assistir, aqui, de forma ampliada, a produção que os próprios estudantes construíram. E aí, a partir dessa prática de sensibilização, eles foram avançando no tempo aqui e passaram a produzir portfólios, poemas, acessar referências da literatura, da poesia, da pintura. Essa aqui é uma pintura, do Portinari. Trouxeram aqui filmes para assistir juntos. A gente pode ver na própria plataforma, né? Vou diminuir aqui. É um ensino. A produção aqui de textos, percebe? Então, é uma dinâmica muito interessante, né? Você percebe que esse modo de organizar possibilita uma revisão do processo, do percurso criativo pedagógico da turma, né? E o acréscimo de conteúdos também. Vocês percebem que existe um sinal de mais aqui entre as bolinhas aqui. As bolinhas marcam as postagens, né? As postagens. E esse sinal de mais ele possibilita que a gente acrescente algo entre as postagens. E aí a dinâmica é a mesma que eu já apresentei. Tá bem? Por fim, eu queria mostrar esse outro modo aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso painel original. Eu queria mostrar um outro modo de apresentar, que é a do mapa. Então vamos lá. Quando a gente entra no mapa, a primeira coisa que a gente vai ver é o mapa mundi, né? E aí é uma visualização muito parecida com o Google Maps. Então a gente pode apertar o zoom, que eu vim aqui no Brasil, até chegar na rua da tua casa. Vai indo, né? Deixa eu mudar a visualização para ficar mais bonitinho aqui, A gente vem aqui para modificar e eu vou, você pode visualizar, né, com diversas propostas estéticas aqui, né? Então eu vou deixar esse estilo tradicional para que a gente possa ver o nome das cidades, os países, e vou salvar. Então, aqui a visualização é parecida, a gente vem aqui no mais e menos, a gente pode se aproximar, vem aqui no Brasil,
tá? Até chegar na sua cidade. Tá? Então é possível realmente chegar bem perto, assim como o Google Maps. Tá? Como é que eu faço as postagens? Eu venho aqui nesse botão e eu tenho duas opções. Ou eu pego e arrasto para algum lugar. Então, por exemplo, vou colocar aqui na Amazônia. Quando eu coloco, ele pergunta, o que você está marcando? Né? E aí tem algumas opções que ele mesmo te dá automaticamente. Se não for nenhuma dessas, você arrasta, você pode cancelar, né, e arrastar novamente, né? E aí ele vai te dar outras opções. Então eu vou manter aqui, ó, Amazonas Brasil. Né? Uma vez que foi marcado, o nome aqui da localidade vai aparecer no título do post e você vai poder fazer a postagem do mesmo modo que eu já orientei, né? Mesma dinâmica. O que é legal? Essa forma de visualização permite que a gente viaje pelo mundo e articule uma diversidade de abordagem, né, ligadas às disciplinas ou não, né, mas só que vinculado aos territórios. Isso é muito interessante. Por exemplo, com essa vinculação ao Rio Amazonas aqui, ao estado do Amazonas, né, eu posso, por exemplo, discutir a questão do desmatamento da Amazônia. Então eu venho aqui na pesquisa de imagens e escrevo desmatamento da Amazônia. E aí eu posso, por exemplo, trabalhar com uma imagem, por exemplo, né? Ou então, ó, uma imagem, eu posso pegar uma imagem. Ou poderia pegar também um site, uma notícia de jornal que fala sobre isso, sabe? Pronto, cliquei. Então o que acontece? Quando eu aperto aqui o botão, o pontinho aqui, ó, ele vai me dar a imagem que eu pesquisei. E assim eu posso ir tecendo uma rede pelo mundo inteiro, né, de contribuições. Eu posso vir aqui e digitar São Paulo. Eu quero estimular os estudantes a visitarem o Museu Virtual da Pinacoteca. Então eu venho aqui pesquisar na web. Então vou colocar aqui Pinacoteca Museu Virtual. Ó, tour virtual pela Pinacoteca. É esse mesmo que eu queria. Pronto. Então, é só dar o tempo do carregamento. E aí aqui, por exemplo, eu poderia, enfim, escrever um texto um pouco mais aprofundado sobre a Pinacoteca, a importância dela para a cultura brasileira, enfim. Aí, publico. Ó, já tenho 2 pontos. Né? Aí eu quero, por exemplo, promover uma mediação relacionada à matemática, por exemplo. Então, eu vou trazer um ponto para Salvador. Ele não achou Salvador aqui. Deixa eu tentar de novo. Ele achou a Bahia, não achou Salvador. Então, eu vou digitar Salvador, que é o meu interesse. Pronto, achou. E aí eu vou, por exemplo, pesquisar aqui na web também IBGE. Então eu quero os dados do IBGE, de Salvador, para depois poder acessar esses dados junto com os estudantes e promover atividades de matemática. Então tá aqui, né? Na aula, por exemplo, todos nós podemos fazer marcações, e aí eu venho aqui, aperto o botão, ele vai abrir uma aba, e aqui pronto, ó, aqui estão os dados do IBGE sobre Salvador. Percebe? Então, eu posso articular diversas pesquisas, diversos caminhos de pesquisa e associar com produção de imagens e sons que as próprias crianças produzem no seu ambiente doméstico. Né? Então, por exemplo, eu poderia dar um zoom mais aprofundado aqui até chegar em alguma cidade. E aí, ó, eu posso realmente produzir uma imagem e vincular ao endereço da minha casa. E assim a gente pode criar aqui um mapeamento afetivo, a gente pode estabelecer algum tipo de comunicação entre as crianças que estão isoladas, né, em razão da pandemia, ou mesmo após a pandemia, a gente pode trabalhar, né, no formato híbrido, né? Ou a gente pode pensar algum problema da cidade, às vezes aqui tem algum lugar que o rio esteja poluído, que o esgoto estourou, e aí a gente pode fazer diversos tipos de mediação, né, em que as crianças se debruçam
sobre o território, produzem imagens, alimentam esse painel colaborativamente, a gente faz outras pesquisas, né? Ou seja, a gente promove um arranjo pedagógico, né, com o apoio dessa ferramenta colaborativa, né? Bom, gente, então esse é o Padlet, é uma ferramenta que a gente gosta muito, a gente usa muito, né? Em geral, provoca muito estímulo, muito engajamento nos estudantes e também nas próprias professoras durante os nossos cursos de formação. Então, a gente faz o convite para que você experimente com a sua turma e sinta na pele, né, quais são os efeitos que tem, né, quais são as possibilidades pedagógicas que surgem, né, a partir do momento que a turma se pensa coletivamente, né, estrutura um processo colaborativo para poder trabalhar com essas plataformas em experiências de aprendizagem mais significativas, tá? Então, depois comenta lá no fórum o que você achou dessa ferramenta e quais são as possibilidades pedagógicas que você descobriu e que você pode compartilhar com a gente para a gente aprender também. Um abraço e até a próxima!